Olá, bem-vindos ao Festival Aldir Blanc, realizado pela Secretaria da Cultura de São Caetano do Sul. O meu nome é Simone, sou professora, pedagoga e mestra em educação. O meu projeto é sobre leitura literária, a pluralidade dos espaços. Essa pluralidade dos espaços eu pensei devido à pandemia. Então faremos a nossa contação de história online. E o nosso projeto tivemos muitos colaboradores, como uma atriz, um músico, uma intérprete de Libras. Tivemos também professores de artes, de educação física e produtores de vídeos. E o livro que eu escolhi é um livro de um autor italiano, Gianni Rodari. Ele é muito famoso com a literatura infantil. Então, escolhi Os Anões de Mantua. A nossa atriz irá nos contar essa história. Vamos lá para a história? Bom divertimento! Sejam bem-vindos ao Festival Aldir Blanc, em parceria com a Secretaria da Cultura de São Caetano do Sul. Hoje contarei para vocês a história dos Anões de Mantua, e ela começa assim. No Palácio do Duque de Mantua, na Itália, existe uma ala muito pequena, como se fosse de brinquedo. Parecia uma casa de bonecas, mas não era não. Era o espaço dos anões da corte. Um dia, o duque recebeu um grupo de crianças e de um escritor, e juntos imaginaram uma história com gigantes, anões e de todo tipo de gente. Escreveram a história e a ilustraram com grandes desenhos. Em seguida, saíram pelas ruas de Mantua cantando, acompanhados por uma banda de tambores, de tampas e panelas. Crianças, peguem suas panelas e vamos tocar. Senhoras e senhores, venham prestigiar as aventuras dos anões, nós vamos lhes contar. No Palácio Ducal, nos andares superiores, vivem os senhores. Eles ficam lá em cima e os anões no porão, onde o teto quase bate no chão. Trancados lá embaixo, sentem muita raiva porque nasceram anões. E na hora de dormir, conversam sobre estas tristes situações. Por que nós somos tão pequenos e o Duque tão alto? Também tem o Capitão Trovão, o chefe dos guardas, que é altíssimo. Até o Rigoletto, o bobo da corte, é mais alto do que nós. Por que nós somos tão pequenos? Talvez seja por causa do feitiço. Acho que é porque nos dão pouca comida. Vai ver, a culpa é nossa mesmo. Nós nunca fazemos ginástica e ainda dormimos de touca. Ei, eu também durmo de touca. Querem ver? Sim, eu adoro dormir desse jeito. Viram? E vocês, crianças, gostam de dormir de touca? Bom, depois daquela discussão, os anões começaram a fazer várias experiências para ver se cresciam. Um deles resolveu comer um queijo parmesão inteirinho. Mas no lugar da altura, ele conseguiu. Foi um barrigão. Outro resolveu dormir sem touca e na hora que acordou, era um anão resfriado. É melhor eu não dormir sem touca, não. Tentaram ginástica, danças, acrobacias, mas no final acabavam sempre sendo
anões. Falando em ginástica, vamos fazer exercícios, crianças? Eu vou colocar algumas imagens aqui e nós vamos ter que reproduzir os desenhos, combinado? Então, vamos começar! Agora você! Muito bom, crianças! Agora é com vocês! Vamos voltar para a história? Depois de observar várias tentativas dos anões de crescer, o Rigoletto, que é o bobo da corte e adora provocar, falou: Querem ficar mais altos? Então prestem atenção! Todas as noites, antes de dormir, reguem seus pés e vocês crescerão como pés de feijão. Muito bravo, um dos anões, chamado Feijãozinho, tomou uma decisão. Deve existir algum segredo para crescer. Vou à cidade e só retornarei quando encontrar este segredo. Depois de muitas horas andando, Feijãozinho chegou a um prédio chamado Palácio do Chá. Uau! E foi direto para a sala dos gigantes. Ele observou pinturas de homens muito altos. Eram os gigantes das lendas que estavam escalando o Olimpo, onde está sentado Zeus, o pai dos deuses. Só que Feijãozinho não sabia nada sobre mitologia grega e disse: Senhores, o que devo fazer para ficar bem grande? Depois de muitos segundos, ele escutou uma voz. Quer saber por que você e seus companheiros são anões? Porque vivem no porão dos anões. Entendeu? Não! Quer dizer, sim, mas não compreendi. Muita gente escuta, mas não entende. Vá e reflita sobre isso. Feijãozinho, então, voltou para casa. Mas quando estava prestes a contar a mensagem do gigante para os outros anões, viu o Capitão Trovão com uma espada na mão ameaçando os anões. Vamos, criaturas engraçadas! O Duque e a Duquesa precisam dar risadas! Rigoletto, que era feio de cara e de coração, propôs que os anões lutassem entre eles de verdade, só para entreterem a corte. Os anões, obrigados a lutar uns contra os outros, se sentiram tão humilhados e ficaram com tanta raiva que decidiram fugir naquela noite. Esconderam-se pelas ruas e vielas escuras e desertas, sem saber para onde ir. Escutaram barulhos de armas e a voz do Capitão Trovão ordenando os homens para capturarem os fugitivos. Procurem, encontrem, amarrem e, se precisar, batam. Mas achem estes anões, senão todos irão para a prisão. Os anões tremiam de medo e, quando tudo parecia estar perdido, eles escutaram uma voz gentil convidando-os para entrar em sua casa. A voz era da bela Gilda, a filha de Rigoletto, o maior inimigo dos anões. Os anões, então, entraram na casa da Gilda e ficaram encantados com ela. Ela foi tão boa e tão generosa com eles que eles não tiveram coragem de falar sobre as malvadezas do pai dela. Uma navidente não conseguia dormir e cantava para si mesma: tem cheiro de desgraça debaixo deste teto, tenho medo por tio de Rigoletto. Agora vamos dar uma pequena pausa na história para vocês conhecerem a ópera de Rigoletto do italiano Giuseppe Verdi.
escritor Gianni Rodari escreveu esta história baseado na ópera de Rigoletto, do compositor italiano Giuseppe Verdi. A ópera é uma forma de teatro musicado, onde os artistas contam a história através de uma orquestra. E essa história se passa na cidade de Mantua, na Itália, como na ópera e na história dos anões. E também no Palácio de Ducal, cenário da residência da família Gonzaga. Só que tem uma grande diferença. A história é divertida e a ópera nem tanto. Então, vamos apenas a um trechinho da ópera. Vamos lá ouvir? Para a história, na manhã seguinte, os anões agradeceram a bela Gilda pelo acolhimento e saíram em busca de trabalho. Foram acolhidos como irmãos, mesmo sendo pequenininhos. A altura não importava, pois eles trabalhavam tanto quanto os homens e as mulheres mais altos do que eles. Feijãozinho, que havia rodado o mundo, começou a entender as palavras misteriosas do gigante e pensou: desde que saímos da casa dos anões, já somos um pouco menos anões do que antes. Agora as pessoas nos respeitam. Uma jovem até me disse: olá, senhor Feijãozinho. Enquanto o Capitão Trovão vasculhava as casas para encontrá-los, as pessoas os escondiam nas chaminés, nos gavetões dos armários. O chefe dos guardas gritava: escutem todos! Quem der informações que levem aos anões receberá um caldeirão de moedas. E quem os esconder receberá o mesmo caldeirão 100 vezes na cabeça. Ouvindo aquela voz, os anões voltaram a tremer, como naquela noite em que fugiram. Mas as pessoas os protegeram e falavam: os anões? Eu não vi não. Pensando bem, eu vi sim, eles foram nadar lá no lago, bem longe. Um senhor quase contou onde os anões estavam, mas seus filhos conseguiram detê-lo a tempo. Depois que o Capitão Trovão foi embora, os anões retornaram para o seu trabalho e agora já não tinham mais medo de nada. Um virou pescador, outro virou fabricante de guarda-chuvas. Uma anã é costureira e faz roupas novas usando roupas velhas. E o outro é padeiro. Ele faz pães deliciosos. As crianças o adoram, pois ele faz pães recheados com geleia de amora. E o Feijãozinho estuda engenharia, pois sonha em calcular a altura dos gigantes. Dias e dias se passaram, mas o Capitão Trovão acabou descobrindo onde os anões estavam escondidos. E numa manhã ele pegou o seu exército e invadiu o bairro onde os anões estavam. Peço desculpa a todos, mas não vou esperar em vão.
chegou a vingança do Capitão Trovão. Os anões enfrentaram os guardas. Eles não tinham crescido no tamanho, mas cresceram no coração. E agora eram bravos e valentes. Usavam como armas seus instrumentos de trabalho. O pescador usava sua rede para pescar os guardas. O fabricante usava seu guarda-chuva. E a costureira usava suas agulhas e a tesoura para ameaçar os guardas. O padeiro pegou uma brasa do fogo quentíssima para assustar. E o feijãozinho pegou a sua régua e o compasso como espada. O capitão era atacado até pelas pessoas do bairro que ajudavam os anões. E não sobrou outra alternativa a não ser bater em retirada. A costureira anã então cantou: vai embora, seu trovão, mas diga a todos antes que até os anões unidos se transformaram em gigantes. E todas as pessoas, sendo anões ou não, resolveram cantar para celebrar. A fábula acabou, por isso vamos indo, de todo o coração vamos nos despedindo. Olá! O meu projeto é de leitura literária. É uma leitura literária mediada. O que é isso? Que nós iremos fazer algumas estratégias antes, durante e depois da leitura. O antes da leitura, como foi escolhido um livro italiano de Gianni Rodari, Os Anões de Mantua, então a gente vai fazer uma viagem à Itália, sem sair de casa. A gente vai conhecer um pouquinho do mapa da Itália, a gente vai conhecer as comidas, algumas personalidades famosas, vamos conhecer a literatura. Então, a gente vai fazer uma viagem inesquecível à Itália. O durante a leitura é a leitura propriamente dita ou a contação. Nós fizemos a contação com a nossa atriz do livro de Gianni Rodari. E também no livro pede para a gente pesquisar um pouquinho sobre a ópera de Rigoletto. Então, o músico, ele vai explanar um pouquinho sobre a ópera de Rigoletto e depois ele vai tocar um trechinho. Isso a gente faz durante a leitura. Agora depois da leitura, depois que a gente fez a viagem pela Itália, depois que nós escutamos a história, nós vamos fazer o depois. O que é isso? Eu vou propor para vocês confeccionarem os anões de Mantua. Como que a gente vai fazer esses anões? A gente pode fazer de dobradura, a gente pode fazer de sucata, de papel. Eu gostaria que vocês fizessem uma obra de arte e depois encaminhasse para a gente. Vocês topam? Vamos lá então, o antes da leitura. Vamos lá para a nossa viagem à Itália. Primeiramente, o que nós temos aí? Nós temos o mapa da Itália e temos também a bandeira. O mapa da Itália, ele tem o formato de qual figura? Do quê? Ele tem formato de uma bota. Quem disse bota, acertou. E essa bota significa que é a terra dos bois ou a terra dos pastos. É um país bem pequeno comparando com o Brasil, com apenas 20 regiões. Agora, ao lado, nós temos a bandeira. E a bandeira
tem 3 cores: o verde, o branco e o vermelho. O verde significa natureza, o branco, a neve dos Alpes, e o vermelho, o sangue derramado nas batalhas. Então, são essas 3 cores da bandeira italiana. Agora, para o próximo slide, eu vou falar um pouquinho da minha família, que é a família Schiavon, que lá na Itália tem uma comunidade italiana na região de Vêneto, província de Vicenza. Lá são os belíssimos canais de Veneza. Lá perto, em Verona, passou a grande obra de Romeu e Julieta. Vocês conhecem essa história? Mais para frente eu vou contar um pouquinho. Também nessa região, a comida em Vêneto mais elaborada, que as pessoas mais comem, é o arroz, o feijão, a polenta e o bacalhau. Que vontade de comer, hein? Um arroz e feijão, que delícia! Vocês já experimentaram arroz, feijão, polenta e bacalhau? Vale a pena. Agora, o próximo tem uma história muito famosa, que é do lobo Rômulo e o Remo. A história da fundação de Roma está ligada a uma origem mitológica. Segundo a lenda mais tradicional, os 2 irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, participaram da fundação da cidade após terem sido abandonados no rio e salvos por uma loba que os amamentou, mantendo-os vivos. Mas por que os irmãos gêmeos foram abandonados no rio? Que tal assistir o filme? Vale a pena. Remo e Rômulo. Brincadeiras de origem italiana. Primeiramente, nós temos aqui a amarelinha, o jogo da velha, o par ou ímpar e a cara ou coroa. Vamos falar da amarelinha, que surgiu de uma adaptação do treinamento dos soldados, mas quem trouxe a brincadeira para o Brasil foram os portugueses. O nome amarelinha é uma interpretação incorreta de uma palavra francesa que se refere à pedrinha usada para marcar as casas do jogo. Depois nós temos a cara ou coroa, que na verdade é um pré-jogo do que uma brincadeira propriamente dita, mas a gente não sabe, né? A cara ou coroa, o jogo que surgiu na Roma Antiga, era conhecido como cara ou navio, em referência à moeda que trazia de um lado o rosto do deus da mitologia, o Janus, e do outro lado uma embarcação, além de ser usado para decidir quem escolhe o campo e quem começa com a bola antes de toda a partida de futebol. O jogo já foi muito importante. É só olhar. Quando começar uma partida de futebol, olhem, eles vão jogar a moeda e vão falar cara ou coroa. Vale a pena. O jogo da velha era para divertir no Império Romano, um jogo mais popular, e era o bom e velho jogo da velha, que marca das matrizes de 3 linhas
e 3 colunas. Foram encontrados em diversos lugares em Roma. Mas acredita-se que o jogo, cujo objetivo é completar primeiro uma linha de 3 círculos ou X em sequência, também era um jogo que divertia os italianos. Outro jogo que eu vou falar é o par e ímpar. Um torneio de par ou ímpar não seria televisionado, é verdade, mas a sua origem merecia uns minutos da programação. O jogo é uma variação da morra, brincadeira criada na Roma Antiga. É popular até o dia de hoje, principalmente na Itália. No jogo da antiguidade, os participantes costumavam se reunir em roda e mostrar de 0 a 5 dedos de uma das mãos. O desafio era adivinhar a soma total da roda e ganhasse quem gritasse o número mais rápido. Então, essas são as brincadeiras de origem italiana. Agora nós vamos conhecer alguns italianos famosos. Tem muitos. Eu coloquei alguns aqui. Então vamos lá. Leonardo da Vinci. Ai, Leonardo da Vinci. Ele foi completo. Ele foi pintor, cientista, filósofo, arquiteto, matemático, poeta. Puxa vida, ele era incrível. E o Luciano Pavarotti foi um cantor italiano, grande intérprete de várias obras e também de um enorme repertório de óperas. É reconhecido como o tenor que popularizou mundialmente a ópera. Aí nós temos também Giorgio Armani. Ele era um estilista, né? Que ele inspirou sua linha feminina em trajes masculinos. No entanto, os seus acabamentos e os seus cortes privilegiavam as formas femininas. Então, ele lidou muito com a moda. Agora, Dante Alighieri foi um escritor, poeta e um político florentino. Ele é considerado o primeiro e o maior poeta da língua italiana. Temos também o Galileu, o cientista europeu no campo da física e matemática. Ele é considerado o fundador dessa disciplina. Não poderia de homenagear uma mulher, Maria Montessori. Ela foi uma médica, uma educadora e pedagoga. Ela é conhecida pelo método educativo que desenvolveu e que ainda é usado hoje em escolas públicas e privadas do mundo afora. Destacou a importância da liberdade, da atividade e do estímulo para o desenvolvimento físico e mental. Então, nós temos outros. Eu reuni só alguns para vocês conhecerem os famosos italianos. Agora, tá chegando a hora daquela fome. Então, nós vamos viajar pelos sabores da culinária italiana. Que delícia! Uma lasanha, um bife à milanesa e a pizza margherita. Vamos lá! A pizza margherita foi criada no ano de 1889 pelo pizzaiolo Raffaelli. Ele queria homenagear
a rainha Margarida de Saboia, por ter encontrado solução em um momento histórico importante, devolvendo água potável para os italianos de Nápoles. Sem água não se podia fazer nada, nem pizza. E por isso que a pizza leva o nome da rainha. Os ingredientes usados foram escolhidos de forma que as cores fizessem referência à bandeira da Itália. O branco, representado pela mussarela, o verde pelo manjericão e o vermelho, pelo delicioso molho de tomate. Que vontade que dá de comer uma bela pizza margherita. Outra delícia também é o bife à milanesa, que surgiu na cidade de Milão. Os relatos mais antigos desse prato são de um escritor italiano, Pietro, que em seu livro A História de Milão refere-se a um documento de 1148, segundo o qual, em um almoço na Basílica de Santo Ambrósio, servido um prato de carne, ou seja, o bife à milanesa. Agora a lasanha. A lasanha também é de origem romana, em que consistia em alguns pedaços de massa cortados em quadrados, cozidos em uma panela e comido com legumes e queijo. Lasanha significa recipiente. Que vontade de uma comida saborosa, né? Então vamos lá. Lembra que eu falei do Leonardo da Vinci? Ele foi um pintor, ele fez várias coisas. Inclusive pintou o quadro da Gioconda, que quer dizer a sorridente, ou ainda a Mona Lisa. É a mais notável e conhecida obra de Leonardo da Vinci, um dos mais eminentes homens do Renascimento italiano. Sua pintura foi iniciada em 1503 e é nesta obra que o artista melhor concebeu a técnica de sfumato. O quadro representa uma mulher com uma expressão introspectiva e um pouco tímida. O seu sorriso é restrito, é muito sedutor, mesmo um pouco conservador. O seu corpo representa o padrão de beleza da mulher na época de Leonardo. Este quadro é provavelmente o retrato mais famoso da história da arte, se não o quadro mais famoso e valioso do mundo. Poucos outros trabalhos de artes são tão controversos, questionados, valiosos e elogiados como a Mona Lisa. E também, voltando um pouquinho em minhas origens, eu lembro aqui a música do Sole Mio. Minha avó materna cantava sempre essa música para os seus netos. Ai, que bom relembrar e recordar este momento tão precioso de minha vida. E por fim, vamos falar um pouquinho da literatura italiana. Aqui a gente tem a Divina Comédia de Dante Alighieri, que eu já falei. O Príncipe é um livro de Nicolau, cuja primeira edição foi publicada em 1532. Trata-se de uma das teorias políticas mais elaboradas pelo pensamento humano
e que tem uma grande influência. Então, este livro também é muito famoso. Agora, vamos lá para um livro bem apaixonante, que é As Aventuras de Pinóquio, de Carlo Collodi. Pinóquio é escrita por Carlos Collodi e que desde então ele teve várias adaptações. Esculpido a partir do tronco de uma árvore por um entalhador chamado Geppetto, numa pequena aldeia italiana, Pinóquio nasceu como um boneco de madeira, mas que sonhava em ser um menino de verdade. O nome Pinóquio é uma palavra típica do italiano falado na Toscana e significa pinhão. Ai, como é bom ouvir a história de Pinóquio. E por fim, chegamos ao autor que escolhemos, Gianni Rodari, e o livro dos Anões de Mantua, que ouvimos a contação de história. Vamos lá para o que vai acontecer durante a leitura? Como já dissemos, durante a leitura, com a leitura mediada, o que a gente faz durante a leitura? A gente pode ler em voz alta ou a gente pode fazer a contação de história, como fizemos. E depois disso, nós temos uma explanação da ópera de Rigoletto. Ela foi feita, essa explanação, pelo músico. Vamos lá? No mundo da música, desde a antiguidade, lá atrás na história, havia sinais de que o homem queria relatar temas e assuntos tanto do dia a dia como assuntos espirituais e interagir com o público presente. Era um entretenimento que divertia as famílias e amigos e aos poucos ganhava novos elementos como fantasias, personagens, textos, novos ambientes, sons. Era uma oportunidade de ocupar e dar conhecimento à população local. Esse tipo de arte, portanto, pela sua diversidade e complexidade, de época em época gerava muitas sensações. Ou atraía muita gente para conhecer esse gênero, ou criava uma certa repulsa, evitando contato, e protestos e manifestações contra o teatro ocorriam. A primeira experiência pública aconteceu na Grécia Antiga com Sófocles, através de sua obra Édipo. As peças eram conhecidas como tragédia grega. Os personagens eram representações de deuses e semideuses, e nessas apresentações o tema girava em torno de histórias dramáticas relacionadas às paixões humanas. Todas eram compostas de tensões até chegar a um final infeliz e trágico. Por isso o nome tragédia grega. O teatro dessa época não era só importante para aqueles que queriam trazer algum tipo de reflexão sentimental, mas ajudou a civilização grega a amadurecer e evoluir e ter uma opinião. Na Idade Média, a Igreja tomou posse de todas as apresentações artísticas e assim usufruiu da oportunidade para ter o controle da educação e cultura, permitindo somente apresentações que fossem direcionadas às histórias contidas na Bíblia Sagrada, conhecidas como drama bíblico. Foi uma fase de muitos aprendizados e pouco desenvolvimento. Porém, quando esse controle perdeu força para o conhecimento e alguns países se tornaram independentes, os primeiros sinais do que conhecemos como ópera veio a público no Renascimento Europeu com Jacopo Peri, nas obras de Daphne e Eurídice, no final do século XVI. Itália, Espanha, Portugal e França já demonstravam atração pelas artes nessa época e criavam oportunidades para seu desenvolvimento cultural.
Todas as óperas tentavam trazer a característica dramática da Grécia e pouco a pouco ganhava seriedade em sua composição artística. Foi na Itália, mais precisamente na cidade de Florença, que um grupo de amigos chamado Camerata Fiorentina teve a ideia de propor uma apresentação pública dentro de um teatro todo ornamentado no estilo barroco, vestido a ouro, de arquitetura deslumbrante, e assim iniciaram-se as comédias madrigais. Introduziram de forma oficial cantores profissionais, tenores, sopranos, baixo, barítonos, para representarem os personagens, agora de forma mais livre. A ópera ganhou gosto pelos italianos, que se espalhou até Roma e Veneza. Grupos grandes de músicos formavam orquestras, que eram convidados para se juntar à peça teatral. E a música então se equiparava em importância. Novos compositores tinham a oportunidade de contribuir para a realização de trilha sonora, dessa e de outras óperas italianas e francesas. O êxito dessa arte chegou a Nápoles com a formalização de libretos, que continha a história em forma de falas para o público acompanhar a apresentação. Esse foi o auge da ópera. Profissionalismo dos atores, que tinham uma capacidade incrível de atingir sons tanto graves como muito agudos, mantendo a musicalidade e o volume adequados às emoções da história, que, diferente dos teatros, as conversas eram cantadas. O Fantasma da Ópera é um exemplo muito famoso da atualidade. Aqui no Brasil tivemos Carlos Gomes criando o Guarani. Mas a história que gostaria de compartilhar com vocês acontece muito tempo depois, no período do Romantismo, ano de 1851, em Mantua, na Itália, com composição de Giuseppe Verdi e texto de Francesco Piave. A ópera se chama Rigoletto, escrita em 3 atos, não tendo nenhum intervalo. Esse trabalho foi tão rápido que terminou em 40 dias, porém sua execução demorou mais tempo que o esperado. A ópera foi inspirada na peça de teatro Leroy Samus, de Victor Hugo, e por conter conteúdos políticos sofreu censura. Dentre as mudanças necessárias para que o projeto fosse aprovado, o título foi o primeiro a ser alterado. Primeiro para La Maledizione, depois para Duoduca de Vendôme e finalmente para Rigoletto. Quanto à personagem do rei, transformou-se num duque, e Triboulet acabaria por passar a chamar-se Rigoletto. Mas Verdi teve ainda que enfrentar os ditames do diretor do teatro La Fenice, de Veneza, quanto ao caráter das personagens que considerava fugir aos padrões habituais. Este achava que um herói corcunda e disforme iria afugentar o público. Só que para Verdi era precisamente essa diferença que dava força aos personagens disformes e corcundas, não em seu formato, mas no plano moral. A história relatada nos mesmos moldes da tragédia grega com final trágico traz o conto de um duque de Mantua que seduz a filha do bobo da corte, Gilda. O bobo da corte, Rigoletto, contratou o matador Sparafusile para proteger sua filha e matar o duque. Porém, por infelicidade, durante a noite do crime, a própria Gilda falece, confundida pelo assassino enquanto uma tempestade caía sobre seus olhos. Rigoletto termina então em profundo desespero, pois além de ter falhado seu plano, acaba perdendo o que tinha de mais valioso, sua filha. Gostaria então de mostrar um trecho dessa ópera. A música aparece no último ato, se chama La Donna è Mobile, apresentada em mais de 250 lugares diferentes. O sucesso foi tão grande que no dia seguinte ouvia-se pessoas cantando e assoviando a melodia dessa música nas ruas de Veneza, onde foi apresentado pela primeira vez.
E estamos chegando ao fim. Depois da leitura, o que podemos fazer depois do livro ser lido, ser contado? O que eu proponho a vocês? Vamos fazer uma obra de arte? Ou seja, eu queria que vocês fizessem os anões de Mantua. Vocês podem usar papéis, material reciclado, pode usar sucatas, e depois que vocês confeccionarem os anões de Mantua, vocês podem mandar em nossas redes sociais. Obrigada por participarem do nosso projeto de leitura. Um grande beijo e um abraço.